Estamos iniciando mais um Raça na TV, um programa que semanalmente tem trazido os temas mais variados da sociedade brasileira para que nós, leitores da revista Raça e também a população, saiba dos temas que nós temos discutido. O Raça na TV hoje traz o Dr. Edio Silva Júnior, que ele é mestre e doutor em Direito Processual pela PUC de São Paulo. O Dr. Edio é um grande ativista da causa da igualdade racial e outras causas. E é um prazer tê-lo aqui. O Dr. Edio também foi secretário de Justiça, aliás, o primeiro secretário de Justiça negro do estado de São Paulo. E hoje tem travado uma luta muito grande contra a intolerância religiosa no país. Dr. Edio, é um prazer tê-lo aqui. Pestana, primeiro dizer da minha alegria em estar na Raça na TV, não é? Quer dizer, a Raça é um marco, ainda hoje, é uma referência em termos de um veículo de comunicação democrático, popular, não é? Includente, e agora essa alegria de estar na televisão. Nós vamos tratar de um tema, eu e o Dr. Edio nos conhecemos já há algum tempo, né? Não vamos falar o tempo para não denunciar a nossa idade. Verdade. E a gente trabalhou muito sobre a discriminação racial no mercado de trabalho, a gente tem discutido muito sobre, enfim, a violência, todas as violências que o negro sofre no país. Mas eu tenho percebido, Dr. Edio, nos últimos anos, o senhor tem uma dedicação árdua com relação à questão da intolerância religiosa. Diga-se de passagem, intolerância religiosa que tem crescido muito em nosso país. Eu gostaria muito que o senhor iniciasse um pouco falando sobre esse momento que a gente está vivendo, mas quando isso começa a ampliar e ganhar hoje dimensões assustadoras. Pestana, veja, o grande paradoxo do nosso século é que a internet aproxima as pessoas, aproxima culturas, aproxima povos, mas um dos grandes desafios que as democracias contemporâneas têm é a dificuldade do ser humano conviver com outro ser humano diferente. O paradoxo é esse, isso é um problema do Brasil, isso é um problema mundial. Segundo a ONU, 75% dos conflitos armados em curso no planeta têm alguma motivação de natureza racial, cultural ou religiosa. Eu desprezo o outro, eu hostilizo o outro, eu quero destruir o outro porque o outro tem uma cor de pele diferente, tem uma cultura diferente, porque o Deus dele é diferente do meu ou porque eventualmente ele não tem crença alguma. No Brasil isso está assumindo proporções preocupantes, quer dizer, você tinha há 10 anos denúncias eventuais de depredação a terreiro, uma ofensa verbal, etc. Agora você tem invasão de templos religiosos afro-brasileiros, você tem tortura de sacerdotes, você tem crianças, como o caso famoso que houve no Rio de Janeiro alguns anos atrás, de uma menina de 11 anos atacada a pedradas nas ruas porque estava trajando indumentária do candomblé. Quer dizer, esse é um problema que eu te diria que se a sociedade brasileira não se atentar para isso, no curto prazo nós podemos ter conflitos sociais de rua em função desse lamentável problema da intolerância religiosa. Na realidade, quando o senhor narra isso, doutor Edio, o que dá para se perceber é que, na realidade, quando você dá uma olhada nas leis e fala sobre ataques terroristas, a gente poderia até enquadrar, né, quando se fala de tortura, invasão, depredação, né, em alguns momentos incêndio, isso são verdadeiros ataques terroristas. Ataques terroristas. Veja o seguinte, esta questão da clivagem da intolerância motivada por convicção ou por crença, ela atinge vários grupos no Brasil. Ela atinge ateus, várias as denúncias de crianças ateias, humilhadas em escola pública, ou seja, veja que a escola pública é um equipamento em que a criança está ali sob custódia do Estado, sob guarda do Estado. Crianças ateias sendo humilhadas por professores que professam, que se filiam a determinadas crenças religiosas. Os adventistas do sétimo dia são um segmento evangélico que sofre intolerância pesada por conta da guarda do sábado, não é? A interpretação bíblica dos adventistas conclui que o sábado é o dia sagrado e não o domingo, enfrentam uma série de violações de direitos. Muçulmanos, por conta da associação
entre islamismo e terrorismo, não é? Os judeus, certamente, mas o segmento, historicamente, no Brasil, mais cruelmente perseguido são as religiões afro-brasileiras. O candomblé é a Umbanda. Eu tenho postulado, escrevi artigos sobre isso, que esses ataques, exatamente como você dizia, esses ataques têm que ser catalogados como terrorismo, porque não é só a intenção de invadir o terreiro, constranger o sacerdote a destruir objetos religiosos. Aquilo é filmado e depois aquilo é jogado nas redes sociais, quer dizer, com a nítida intenção de desencorajar, de aterrorizar. Então, eu entendo que, de fato, esses ataques, essas depredações e invasões de terreiros, do ponto de vista da legislação, configuram um crime de terrorismo. Um outro fato que quando nós estamos nessa conversa, eu posso perceber, quando você coloca que o foco maior são as religiões de matriz africana, o senhor também vê uma ligação entre a intolerância e o racismo? Porque as de matrizes africanas, já diz matrizes africanas, os deuses são africanos, os orixás são negros, né? E será que este foco maior nas religiões de matriz africana também está associado ao racismo? Intimamente, essencialmente, por mais que a pujança, a potência, a vitalidade da cultura africana faz com que no estado do Rio Grande do Sul, que é um estado que você tem 8% de negros, você tem uma cidade como Gravataí que tem 4 mil terreiros de Umbanda e Candomblé, num estado branco, que não estamos falando da Bahia, do Rio de Janeiro, de Minas, nós estamos falando do Rio Grande do Sul. As religiões afro-brasileiras, como a rigor os territórios culturais de origem africana, são democráticos. Você tem em São Paulo uma série de descendentes de japoneses que são sacerdotes e sacerdotisas do Candomblé. Entretanto, a origem, no caso da herança religiosa, ainda há pouco, vindo para cá, para esse estúdio, eu vi uma gravação que está nas redes em que um sujeito, fazendo um discurso da intolerância, um discurso do ódio religioso, remetia à África. Diz, olha, vejam a África, ele até propunha uma comparação entre, segundo ele, seria a parte do mundo que está sob a influência do cristianismo, seria próspera, democrática, enfim, ligada a sucesso. África, ele diz, a África é o continente das doenças, da AIDS, dos macacos e tal. E ele usa a expressão, por terem trazido isso para cá. Portanto, na origem, você tem uma íntima conexão entre essa repulsa à religiosidade e o fato de ser uma religiosidade herdada dos africanos. Ainda que a Umbanda seja uma religião essencialmente brasileira, a Umbanda nasceu há 100 e poucos anos atrás no Rio de Janeiro, mas a Umbanda está muito ligada especialmente à matriz cultural banto. Então a Umbanda está ligada ao Candomblé, quer dizer, ela está associada ao Candomblé. Por isso eu te digo que a expressão racismo religioso cabe perfeitamente para a gente entender que há uma repulsa ao que vem de África, há uma repulsa à África, há uma certa interpretação bíblica que entende que os africanos são os descendentes de Caim, teriam sido amaldiçoados, portanto, a África está ligada à miséria, está ligada a doenças, está ligada à pobreza, está ligada à corrupção. E até a revista dizia que a África é um continente que tem muita corrupção, com a nossa Lava Jato aqui explicitando que a corrupção aqui é alguma coisa epidêmica, endêmica, quer dizer, então, de fato, esta hostilidade contra o Candomblé, Umbanda, Batuque, a Jurema, tem a ver com a origem africana desse curso. E só para acrescentar, do ponto de vista da Lava Jato, a presença de negros é quase inexistente. Muito bem lembrado. É quase inexistente, né? Então, muito bem lembrado. Não é um problema, não é um pelo menos que a gente pode dizer que seja exatamente, nosso. você lembrou bem.
Mas, voltando, do ponto de vista, doutor Hélio, processual, né? Tem aumentado, como é que se processa? Porque eu, quando secretário da Igualdade Racial da cidade de São Paulo, eu me lembro que eu recebi alguns religiosos de matriz africana e eles diziam que, por exemplo, Mãe Wanda, eu nunca vou esquecer uma vez que recebi a Mãe Wanda, que ela falava, e foi quando eu comecei a falar, mas isso é terrorismo, né? Ela dizia que, por exemplo, as pessoas que que frequentavam o centro dela, quando voltavam para suas casas, iam pegar seus carros, que deixavam na rua, o pneu estava furado, o carro estava arriscado, enfim. Ali ela já se preocupava, ela falava, as pessoas falavam, mas isso é terrorismo. Eu falei assim, não, exatamente. Haviam pessoas que se intimidavam. Como é que as pessoas podem fazer, do ponto de vista jurídico, o senhor que é um dos juristas mais nomeados e mais respeitados nesse país, o que uma pessoa deve fazer quando ela se sente acuada? Uma criança, quando vai à escola e é hostilizada, o que é que se faz nesse caso? Pestana, olha, eu te diria, e eu até preciso lembrar que tenho muito orgulho do fato de que, no período que fui secretário, propus ao governador Alckmin que criássemos a primeira delegacia, que ainda hoje é uma das poucas do país, a primeira delegacia especializada em crimes raciais e delitos de intolerância. E eu me lembro que a denominação inicial seria Delegacia de Crimes Raciais, e eu então propus e delitos de intolerância, para que a gente pudesse contemplar, entre outras, a intolerância religiosa. Eu vou separar o caso das crianças nas escolas, que é um problema crescente, preocupante e revoltante, porque ainda esses dias aqui em Guarulhos, houve o caso de uma escola municipal em que uma professora evangélica constrangeu, humilhou uma menina de 11 anos em sala de aula. Humilhou a menina em sala de aula. Quer dizer, eu entendo que aí você precisa ter ação repressiva sobre a professora, mas é preciso que a política educacional, é preciso que as autoridades públicas se deem conta de que isso é uma coisa muito grave. Você pode determinar o futuro daquela pessoa em função de um trauma que você causa a ela aos 11 anos de idade, uma criança totalmente indefesa. A professora, especialmente na educação básica, na educação infantil, no ensino fundamental e mesmo no ensino médio, o professor ocupa um lugar de poder. Quer dizer, a pessoa não pode utilizar o poder que ela tem para constranger uma criança. Neste caso, eu entendo que é preciso que haja uma ação das organizações religiosas, das organizações do movimento negro, em termos de ações civis que responsabilizem o Estado. O Estado é o principal responsável pelo problema da discriminação e pelo problema da intolerância. A vítima, mesmo que, obviamente, no momento da violência, ela necessariamente perca parte ali das suas faculdades e tal, em função de estar sujeita a uma situação violenta, mas ela precisa procurar manter a calma, se possível gravar o diálogo, anotar o máximo de informações necessárias depois para se provar em juízo que ela foi vítima de discriminação. Uma das dificuldades que você tem quando você vai ao judiciário discutir discriminação de qualquer tipo, mas especificamente a discriminação racial e religiosa, é o problema da produção de prova. O Brasil é um país de hipocrisia. O sujeito diz que gosta de preto, jogava bola com preto, ouve o Gilberto Gil, gosta de pagode, etc. E numa circunstância específica, ele pode discriminar. Então, eu te diria que a resposta que o sistema penal tem dado ainda é muito pequena. O número de denúncias que se tem é a ponta do iceberg. No cotidiano, agora, enquanto nós estamos aqui juntos, pessoas estão sendo vítimas de violência em função da sua cor ou em função da sua crença. E as pessoas têm que denunciar. Quanto maior o número de denúncias, mais o sistema penal também vai se preparando para enfrentar isso
e mais você vai acabando com a impunidade. Hoje, um dos desafios que nós temos é acabar com a impunidade no que se refere à intolerância. Muito bem. O 21 de janeiro, ele tem tido muitas manifestações em todo o país, né, porque é o dia que nós estamos agora celebrando contra a intolerância religiosa. Né? Algumas ações que o Estado brasileiro tem feito têm sido interessantes, né, nesse combate, e aí do ponto de vista educacional, eu estou me lembrando um pouco, quando você fala desse caso na escola, nós temos uma lei que é a 10.639, que obriga o ensino da história da África e dos afrodescendentes, né, em toda a rede de ensino. Mas o que nós percebemos é que essa lei também aguçou muito esta intolerância, porque você tem um número de pessoas intolerantes que estão dando aulas, né, e que até se recusam a seguir essa diretriz, que é uma diretriz que deve ser seguida. Como é que a educação pode interferir? Eu gostaria que você falasse um pouco. Como é que a educação muda ou pode mudar, e como é que o Estado pode ser mais presente dentro dessas áreas para que melhore essa relação, ou para que a gente consiga caminhar para, enfim, botar um fim na intolerância religiosa no país? Você me fez lembrar de uma iniciativa histórica que você tomou à frente da Secretaria de Promoção da Igualdade Racial do município de São Paulo, quando fez uma pesquisa qualitativa para saber o número de fiéis, se havia diminuído o número de fiéis de Umbanda e Candomblé do município de São Paulo, até para um pouco mapear o número de fiéis. Eu me lembro que no final, entre as sugestões que você inseriu ali em termos de políticas públicas, eu me lembro que você advertia no texto final que o direito tem um papel limitado num problema complexo como esse. O direito atua depois que houve a violência, depois que houve a discriminação. Tem que ser aplicada a lei penal com rigor, tem que ser aplicada. O Estado tem que ser responsabilizado com rigor. As vítimas têm que ser indenizadas, certamente que sim, mas você vai mudar este quadro quando a educação, a política cultural, a publicidade, a propaganda, a novela tiverem um compromisso com a luta contra a intolerância. Quer dizer, o direito, a legislação penal, a repressão, ela ataca o efeito da intolerância. Para você acabar com a intolerância, você tem que atacar as causas. E a causa da intolerância é o sistema de valores. O direito não ingressa num sistema de valores. O direito pode obrigar um empresário a admitir um empregado preto, mas o respeito, a harmonia, a convivência harmoniosa, o direito não tem como obrigar alguém a gostar de um outro, a respeitar um outro. E a educação já pode preparar as crianças para compreenderem que diferença não é sinônimo de inferioridade. O fato do sujeito ser diferente porque é ateu, porque é adventista do sétimo dia, porque é candomblessista, porque é umbandista, não faz dele um ser humano menor, inferior a mim. E eu não tenho o direito de violentar o outro porque o outro é diferente de mim. Esta cultura, que é a cultura do respeito recíproco, a cultura da convivência harmoniosa, ela é resultado do papel da educação. E aí você também lembrou bem, quer dizer, você tem uma legislação que, na verdade, esta coisa da história de África, da história de África e da cultura africana, foi uma reivindicação que o movimento negro apresentou na Constituinte de 86. 88. E ingressou como no texto original da Constituição de 88, e o presidente Lula, 15 anos depois, regulamentou. Mas eu lembro isso para resgatar o protagonismo do movimento negro. O movimento negro não foi para a Constituinte reivindicar só a criminalização do racismo. O movimento negro, entre outras reivindicações, também inseriu a preocupação com a política educacional. Até hoje as pessoas ainda estão, vejo, essa lei
que alterou a LDB de 2003 até hoje. As pessoas ainda estão discutindo a implementação da lei para ver o quanto essa lei, digamos assim, não pegou. Mas ela é essencial. Ela é essencial porque você não tem qualidade na educação se você não discute a diversidade num país plural como o nosso, e ela é essencial porque pode ajudar a criar uma cultura em favor da diversidade. O senhor tocou também num assunto eu acho de vital importância, até porque hoje, principalmente com os avanços tecnológicos, a educação está muito ligada à informação, e a informação é muito rápida. Então, quando o senhor fala que a televisão, a novela, enfim, os meios de comunicação, hoje eles têm um papel gigantesco na educação também, do nosso povo. Eu queria que você falasse um pouco, eu percebo que há uma diferença muito grande no tratamento, principalmente nos episódios, nas novelas. Tem uma grande emissora de televisão no Brasil que sempre tratou e retratou de uma certa forma alguns momentos de uma forma boa, outras nem tanto, a religião de matriz africana. Mas o que eu posso perceber hoje é que há um número muito grande, sobretudo na televisão, de programas e de emissoras que tratam de uma forma muito ruim, as religiões de matriz africana. O senhor também esteve envolvido há alguns anos num processo contra uma grande emissora de televisão com relação a isso. Eu queria que o senhor me falasse um pouco sobre o papel dos veículos de comunicação e o andamento desse processo, no que se deu. Pestana, veja, agora a raça está na TV. A televisão é um serviço público. A comunicação social é um serviço público. É um serviço público que a Constituição determina que a função principal da comunicação, televisão, do rádio, internet, etc., é a educação. A Constituição refere exatamente isso que você dizia. A televisão, o rádio tem um papel essencial na formação de valores, na difusão de valores, na defesa dos direitos humanos. Você não pode utilizar uma concessão de serviço público, que é uma televisão, para propagar o ódio religioso. Por que nós usamos a expressão ódio? Porque todos os males da humanidade são creditados às religiões afro-brasileiras, incluindo dengue, zika vírus, degelo no Ártico, buraco na camada de ozônio, quer dizer, todos os males da humanidade são creditados ao candomblé e umbanda. O resultado, se você diz para o sujeito que o desemprego que ele está enfrentando não é um problema da crise econômica, é um problema dos espíritos maus que eles associam ao candomblé e da umbanda, você induz o sujeito a atacar o fiel na rua. Porque ao destruir o outro, ele entende que ele vai ter o emprego dele de volta. Nós ganhamos, depois de 14 anos, em abril de 2015, uma sentença que determina que as religiões afro-brasileiras terão direito a 16 horas de resposta, durante 16 dias seguidos, com 3 chamadas diárias numa importante emissora de televisão. E, inclusive, no próximo dia 2 de fevereiro, o Tribunal Regional Federal vai julgar o recurso que essa grande emissora interpôs, mas nós estamos muito seguros de que o candomblé e a umbanda terão direito a essa resposta. E vou te dizer, a vitória aí não é da umbanda e do candomblé, a vitória é da democracia, a vitória é do Estado de Direito. A televisão e o rádio não podem ser utilizadas para induzir brasileiros a atacarem outros brasileiros em função de sua crença ou em função de sua descrença. Ótimo. O nosso Raça na TV de hoje está chegando ao seu final. O programa de hoje passou rápido, Eu sempre digo que os temas que a gente traz aqui, que são os mais variados, mas realmente o tema que a gente quer que seja uma marca desse programa, são os temas que mais atingem os afrodescendentes, que somos 54% da população, E entre eles, não tenha dúvida que a intolerância religiosa é um tema que vai estar
sempre presente no nosso programa, assim como a morte de jovens negros na periferia, que também já é um caso terrível, e a nossa não presença nos meios de comunicação. Então são temas que a gente sempre vai estar trazendo para cá, né, e sempre trazendo pessoas muito importantes que estão aí há muitos anos lutando, sendo premiadas no Brasil e fora, como é o caso do Dr. Edio, para tratar desse assunto. Eu queria suas considerações finais e dizer que foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Pestana, foi uma alegria imensa poder dialogar com os leitores e agora com os telespectadores da raça, dizer que você é para nós um ícone, né, uma figura com uma trajetória ímpar que ajudou muito o Brasil, ajudou o Brasil a entender a realidade de metade do seu povo, que somos nós, educou muita gente, a produção literária que você teve como jornalista, e agora essa contribuição tão importante que é trazer a raça para a televisão. O nosso povo é um povo que, como qualquer povo, tem diferentes confissões religiosas. Todas elas têm que ser respeitadas. Eu te diria que, e aos seus telespectadores, que a palavra-chave é a palavra respeito. A palavra-chave é a palavra respeito. Nós temos a obrigação ética e, do ponto de vista legal, temos o dever jurídico de não ofender ninguém, de não violentar o direito de ninguém, de não constranger, de não humilhar ninguém em função de qualquer motivo, de qualquer critério, e especialmente o critério racial e o critério da crença. Então, quero te dizer que todas as vezes que você me chamar para estar aqui, mesmo falando muito como devo ter falado hoje, eu vou estar sempre aqui, porque é uma alegria ser teu amigo, uma honra ser teu amigo, e é uma honra estar aqui falando com os telespectadores da raça. Muito obrigado. O Raça na TV fica por aqui, e a semana que vem nós estaremos de volta com mais uma personalidade do peso, ou quase igual, do Dr. Edio. Muito obrigado. Obrigado, querido.